Nós estamos recebendo aqui o Dr. Jean Abreu Machado, ou Machado de Abreu, está conosco, até para falar um pouco. Ele que é candidato a vice-prefeito pelo Partido Progressista, na coligação Tubarão Voltar a Sorrir. Então está conosco, que tem aí o Carlos Stipe como o candidato a prefeito por Tubarão com o número 45. Doutor Jean, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, meus amigos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Doutor Jean, além do Partido Progressista nessa coligação, quais os outros partidos que estão juntos nesta caminhada para tentar chegar à prefeitura de Tubarão? PSDB de Carlos Stipe, o Solidariedade e o PRTB. Estamos nessa coligação. E com o PP, são 4 então partidos que estão aí. Com 4 partidos, é folgado para poder fazer uma administração boa? Com certeza, Dura. Eu acho que é uma coligação leve. A gente tem aí, se contar o número da base, em torno de 50, né? Então é um número bem menor que a gente tem lá do outro lado, e fora também o PT que vem, né, de chapa pura, que também bastante leve, e com aquela prerrogativa que a gente já colocou no nosso plano de governo, que é diminuir, né, diminuir cargos comissionados e para economizar, porque isso aí, hoje em dia, se a gente não faz na nossa casa, se a gente não faz na nossa empresa, se a gente não faz na nossa cidade, nenhuma das 3 vão dar certo. Agora, a gente sabe que o município de Tubarão, e o senhor é conhecedor, porque o senhor é vereador na cidade, o município de Tubarão tem uma dívida muito grande e que tem que pagar essa dívida. Não tem mais conversa. A conversa agora é fazer o carnê e poder acertar. E se deve, tem que pagar. Como é que essa coligação pretende acertar isso e pagar essa dívida? Então, mexicano, eu acho assim, quem está com medo de dívida não pode assumir a administração pública, né? Porque essa é a realidade de vários municípios, se não dizer 99% dos municípios do Brasil, né? A situação que a gente tem da concentração de renda lá em Brasília e pouco vem para os municípios, essa grande dificuldade que a gente tem. Só que se alguém que se propõe entrar para a vida pública está com medo disso, é melhor nem vir, né? Então a questão é administrativa, né? A gente vai pegar um governo que tem sua dívida, mas ainda se for fazer a proporção entre a arrecadação, né, e a dívida que tinha quando o Juarez Ponticelli assumiu o governo, era muito maior. Então assim, falam em 600 milhões, eu já fiz a conta, não cheguei nisso aí. Outra coisa, o Finisa que a gente tem de pagamento, para pagamento em 10 anos, a gente tem pago já mais da metade do primeiro e pagando este outro. A gente sabe que obras estruturantes, sem o auxílio de um financiamento, elas são difíceis de acontecer. Até mesmo por isso que eu falei, o orçamento das cidades, eles estão estreitos. É claro que tem que se economizar, mas eu duvido que só economizando conseguiria ter feito tantas obras como foram feitas. Então você tem que ter coragem primeiro para chegar lá. E depois tino administrativo, que Carlos Stipe mostra que tem muito bem, já esteve administrando essa cidade aqui, foi um prefeito realizador, né? Ele, Juarez Ponticelli, todos reconhecem que foram prefeitos obreiros, né? Então, acho que é um momento que o Tubarão tem que evitar aventuras, tem que pegar pessoas que têm experiência e unido de novas pessoas, aí eu venho para fortalecer como vice, né? Pessoas novas na política, com pensamentos novos, né? Progressistas, pensamentos que venham melhorar aí a nossa cidade. Agora, quais os projetos que hoje esta coligação, a coligação Voltar a Sorrir Tubarão Voltar a Sorrir, quais os projetos que tem? Eu vou na sua área, porque o senhor é médico, anestesista na cidade de Tubarão. Na área da saúde, o que você preparou junto com essa coligação? Então, a gente sempre tem áreas muito especiais, sim, sempre, né? Saúde, a educação e segurança. Mas eu já fui direto na sua área. Mas assim, na área da saúde a gente sabe que Tubarão é uma cidade que teve um aumento do número de postos, e isso é muito bom nos bairros, que foi uma realização de Carlos Stipe, né? E de outros prefeitos, mas em número eu tô colocando que foi dele. Então assim, a aproximação da saúde pública aonde a pessoa mora, isso já aconteceu. Esses postos, eles carecem de revitalização. Profissionais da área de saúde, ainda faltam alguns profissionais. Eu dou o exemplo dos dentistas, tem postos que ainda um dentista cobre mais de um posto.
de saúde. A população que está me ouvindo agora está balançando a cabeça e dizendo sim. As pessoas voltarem a ser atendidas em casa, aquelas pessoas idosas que não podem sair, né? A questão da medicação, de não faltar medicação. E uma coisa que a gente vê que tem uma fila muito grande, que é a fila de exames e especialistas. Então, aproximar o especialista da população. Eu não estou dizendo que isso vai ser contratado pela prefeitura ou concursado, ou se isso vai ser buscado na iniciativa privada. Mas as pessoas reclamam muito da demora de um especialista. Tu vai lá no posto, tu consegue a consulta com o clínico e o clínico fala, não, isso aqui é para um cardiologista. Ainda leva muito tempo para a pessoa conseguir. Né? As pessoas que dependem do posto, dependem do SUS. Né? Um aumento no atendimento. Outra coisa, o nosso hospital, que pede socorro. Então a gente teve aí a população com muito medo disso, me perguntando, doutor, o hospital vai fechar? Né? Com tudo que aconteceu. Então, assim, qual a situação atual do hospital? É uma preocupação muito grande da população. Qual a situação atual do hospital? A gente tinha ali, né, um déficit de 6 milhões mensais do hospital. O governo do estado acenou agora com mais 1 milhão e 400. Então, quando se coloca aquele bolo, vem tanto para o hospital, ali tem quase 8 milhões, que é o que o hospital produz, que vem do governo federal, né? Mais 2 milhões é alguma coisa que o estado já dava, e agora, e eu acho de forma correta, assinou com 1 milhão e 400 para ser reconversado em dezembro. Mas, por exemplo, isso aí vai servir muito para ajudar ali na emergência. E a maternidade de alta complexidade, né? Que ainda causa um prejuízo muito grande. E lembrar que essa maternidade, ela não atende Tubarão, ela atende várias regiões. A região. E é referência da região sul aqui. Vem pacientes de todos os locais do estado praticamente. Tubarão, está na hora de ter essa UPA 24 horas que já vem se prometendo ao longo dos anos e até agora a gente ainda não viu sair do papel. Tubarão e região necessita desse 24 horas ou então um hospital regional? Eu acho que assim, a UPA 24 horas, ela vem como um atendimento que deveria ser, como diz o nome, né, 24 horas, de média e baixa complexidade e que desafogaria a emergência do hospital. Não significa que a emergência do hospital fecharia, porque ali é alta complexidade. Por exemplo, na UPA não vai poder fazer um cateterismo cardíaco, não vai ter esse aparelho lá nem profissional, vai ter no hospital. Só que aquela pessoa com uma doença mais leve, alguma coisa que pode ser tratada ali na UPA, ou que não vai precisar de internação, ela é resolvida ali e não tira o lugar de quem precisa da emergência lá do hospital. Então, o hospital poderia trabalhar referenciado, ou seja, ele trabalha quando o médico da UPA diz, não, este caso não é para a UPA, é lá para o hospital. Este caso é aqui para a UPA, a medicação vai para casa, volta a se piorar, entendeu? E a gente sabe que mais de 70% do atendimento são de média e baixa complexidade. Aí as pessoas vão no hospital e reclamam, eu fiquei o dia inteiro ali para ser atendida. São pessoas que não têm doenças graves, mas que as doenças graves passam na frente. Então a UPA resolveria isso aí. É claro, lembrando que a UPA é para quando tem alguma urgência e emergência. E o posto de saúde ele tem que dar conta da saúde pública. E isso, o que tem que voltar? Melhoria no atendimento da população. Existe uma reclamação, né? De não só da questão dos mais especialistas, mas quando as pessoas chegam lá serem atendidas, direcionadas e orientadas. A população não tem obrigação de saber, né, como cuidar da sua saúde. Acho que a saúde pública é isso, é cuidar da saúde da população. E é essa visão que esse governo vai ter. Dá para ver que vocês vão investir bastante na saúde. E ainda nessa área da saúde, a gente vê que em Bituba ela implantou ali o sistema de telemedicina. E aqui em Tubarão tem uma ideia para fazer isso também, porque lá em 2 meses eles já fizeram 400 atendimentos. É uma coisa que facilita, então, né? Isso está no nosso plano de governo, a implementação da telemedicina. E assim, eu estive conversando com o prefeito Aguinaldo de Pedras Grandes, que é parceiro de partido, e ele já implantou lá sozinho, né? Com um custo de quase R$4, R$3 e alguma coisa. Agora no consórcio CISA-Morel tem um projeto de uma redução de custos de menos de 90 centavos por habitante. E o que isso faz? A pessoa diz, mas como é que eu vou ser atendida no celular e de repente, será que se eu tiver uma coisa grave o atendimento vai ser bom? Eu fui e estudei isso aí. 80% dos atendimentos são resolvidos ali. Por exemplo, uma pessoa que precisa trocar uma receita, essa pessoa tira lugar de alguém do posto que precisa consultar. Ela vai, entra ali no aplicativo, faz a consulta com um médico lá do outro lado, que vai passar uma receita,
Hoje o Conselho Regional de Medicina, ele tem receita online, então passa a receita para essa pessoa, ela vai na farmácia lá do município e pega a medicação. Então, desafogaria. Outra coisa, não, o médico do outro lado viu que nesse caso ele precisa examinar o paciente, ele não tem condições de examinar pela telemedicina, aí ele encaminharia para um hospital, ou para a UPA, ou para o posto de saúde. Isso aí desafogaria, com certeza, também, tanto o hospital quanto a UPA. E outra coisa, a pessoa pode consultar na madrugada. Sim, 24 horas. Né? Aconteceu, está lá com uma criança, a criança começa a tossir, ficar roxinha, com falta de ar. Liga lá, tem um atendimento médico, tem toda uma prerrogativa, solicitação de exames e tudo mais. Isso é um grande projeto, e com o Cisamorel com redução de custo. Uhum. E além da saúde, quais que são as outras prioridades do governo? Educação e educação, né? Educação, a gente tem aqui o nosso município como exemplo no estado, tanto é que foi chamado aqui em outras cidades para o município dar aula, dar palestra de como conseguiu zerar as filas. A creche que mantém a criança em tempo integral para o pai trabalhar, mas o ensino fundamental também, uma visão nisso, ou seja, no ensino fundamental dá a oportunidade de a criança ficar também o período integral na escola com outras atividades que é bom para a criança e é bom para a família que sai para trabalhar. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que a população está envelhecendo, é um local para que as pessoas que têm pessoas idosas em casa e que não têm condições de colocar um cuidador, que possam deixar, né, um centro-dia onde esses idosos sejam acolhidos para a família poder sair para trabalhar. Rapidinho aqui você tem muito mais coisa, mas o tempo é curto. Rapidinho, você falou em segurança. Como manter a segurança? Se às vezes nosso falta efetivo para cuidar também da segurança. Então, conversa com o governo do estado, para o efetivo da Polícia Militar, o apoio que sempre foi dado no governo passado, as forças de segurança deve continuar, o aumento do efetivo da Guarda Municipal, afinal a gente é a 4ª cidade aqui em segurança, né? Ou seja, uma das cidades mais seguras do país. E a implantação da muralha virtual da Polícia Militar. Isso é muito importante, a gente pode discutir em outro programa. Ok, vamos discutir sim. Doutor Jean, quero agradecer a sua participação, muito obrigado pela participação, e você pode pedir voto. Então, hoje começa, né, o nosso pedido de votos, então agora eu venho aqui à população dizer que a nossa coligação é uma coligação de responsabilidade de pessoas com experiência, com um misto de pessoas novas na política, com vontade de trabalhar. Então eu peço o seu apoio, peço o seu voto para Carlos Stipe e Dr. Jean e a nossa coligação. Ok, então tá aí, esse aí foi o Dr. Jean, candidato a vice-prefeito na coligação Tubarão Botar Sorri com Carlos Stipe e os demais partidos que estão aí nesta coligação. Solidariedade, PRTB e PP. É isso? Um abraço. Mesmo? Obrigado então, Dr. Jean. Grande abraço. Um abraço aí.